Olá, boa tarde. Quero cumprimentar a mesa, os vereadores e o plenário, na pessoa do nosso presidente, o vereador Elinho. E eu, numa conversa informal com o nosso presidente aqui, né, o vereador Elinho, e eu comentei com ele sobre o Dia Mundial do Idoso, que a gente comemora amanhã, dia 1º de outubro. Ele me perguntou como é que estava a situação do idoso aqui no município. Eu assumi a coordenação do idoso, né? Eu estou coordenadora há um pouco mais de 5 meses, eu ainda então estou no processo de levantamento do diagnóstico situacional do idoso aqui no nosso município. E aí ele me fez esse convite, né, vereador, para que eu viesse aqui para estar apresentando alguns dados que eu consegui levantar até o momento que está relacionado ao idoso, né? E aí ele aproveitou a oportunidade que amanhã é o Dia Mundial do Idoso, para eu estar trazendo aqui alguns dados para estar apresentando para vocês. São poucos dados, eu ainda estou fazendo esse levantamento, não é fácil, porque, por mais que a política do idoso ela tenha sido avançada, a gente ainda tem algumas restrições, algumas falhas, inclusive no envio dessas informações do próprio Ministério da Saúde para dar retorno para a gente. Pode passar, por favor. E aí eu trago aqui alguns dados epidemiológicos para vocês. Minha primeira formação, na verdade, foi em gerontologia, só para explicar bem rapidamente o que é a gerontologia, é o estudo do envelhecimento. Então, eu estudo o envelhecimento desde 2005 e até fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para assumir a coordenação do Programa de Saúde do Idoso, porque é uma área que eu gosto muito e que eu já venho estudando há alguns anos. E aí, qual é a importância da gente saber, e os vereadores também saberem que dados são esses? Os dados epidemiológicos, quando a gente tem conhecimento desses dados, a gente consegue montar uma estratégia para organizar os serviços e promover algumas ações de saúde. Então, aí a gente se pergunta, como se estrutura a minha população? Quantos idosos residem no meu território? Quão envelhecida é a minha população? Então, tem alguns municípios que é óbvio que a gente vai encontrar perfis diferentes. Dentro do município, a gente consegue encontrar até perfis de distritos diferentes. E aí, em cima desses dados epidemiológicos que eu estou fazendo o levantamento, é que eu vou depois planejar ações estratégias especiais para cada distrito, respondendo ali aquelas 3 perguntas em relação aos dados epidemiológicos. Eu trago algumas atualizações, algumas curiosidades. Primeiro, em relação à expectativa de vida. Nós estamos passando por uma transição demográfica muito importante nos últimos 20 anos. É uma transição demográfica relevante mundial. Isso não acontece só no Brasil. Essa transição demográfica ela vem trazendo para a gente informações em que a gente precisa parar e refletir na importância de hoje a gente trabalhar as políticas públicas para a saúde do idoso e também para o idoso no modo geral. Então, eu trago aqui algumas atualizações em relação à expectativa de vida. Por exemplo, a expectativa de vida que tinha em 1945 era de 45,5 anos. Então, eu, por exemplo, eu tenho 46 anos, eu falo que eu já estaria de hora extra, né? Eu já teria passado aí da expectativa de vida. E aí, em 2020, olha só a diferença. De 1945 para 2020, a expectativa de vida foi para 76,7 anos. Então, hoje, a nossa expectativa de vida, ela teria que estar até maior um pouco, porque a gente já está em 2021, de 76,7 anos. Só que, infelizmente, em 2021, desde 1945, ela sofre uma queda aí. E aí, hoje, nós temos uma expectativa de vida aí de 74,8 anos. Por que isso aconteceu? Infelizmente, devido à pandemia. Né? A expectativa de vida durante a pandemia ela diminuiu muito por conta não só da mortalidade, como também da morbidade do pós-Covid que o Covid tem trago para a gente.
E aí o IBGE, ele não consegue fazer a contagem certa da população, né? Ele trabalha com estimativa. Então, há 10 anos atrás, a estimativa que ele fazia em relação ao número total de idosos no município, no Brasil e no mundo, era de 10%. Hoje, o IBGE tem uma estimativa de 14,6% do total de população naquele determinado local. Então, a gente tem aí também uma estimativa de população de Angra dos Reis, que também a fonte é do IBGE, de 210.171 mil habitantes. Então, se a gente for trabalhar com a estimativa do IBGE, a gente tem aqui no município 30,70 mil habitantes. E aí, o fato da gente não ter, infelizmente, por enquanto, toda a área, todo o município coberto pela estratégia de saúde da família, a gente não consegue alcançar diretamente toda essa população idosa para que a gente execute uma política do idoso adequada e de qualidade, levando para esses idosos aqui no município. E aí também, por curiosidade também, a população idosa no mundo, de 2014 a 2050, ela vai aumentar de 12% para 21%. Então, aquele número ali é relativo ao mundo. Então, em 2014, óbvio que hoje, 2021, a gente já tem isso um pouco mais do que 12%, como eu falei, 14,6%. Mas em 2050 a gente vai ter 21% do total de população serão idosos. Aí o Brasil, em 2014, nós tínhamos 13,7%, hoje a gente já está com um pouco mais de 14%, e em 2025 a gente vai ter 28,9%. Senhores vereadores, os senhores têm noção do que significa um total da população, a gente ter quase 30% de idosos na nossa população? Isso faz com que a gente pare e reflita a importância da gente começar a pensar, a trabalhar a política voltada para o idoso. Até porque eu falo o seguinte, nós vamos envelhecer. Nós vamos envelhecer, então tudo que a gente faz, tudo que a gente cria para o idoso, a gente, na verdade, está fazendo para nós mesmos, né? Que o processo de envelhecimento, ele começa a partir da fecundação. Todos os anos a gente faz aniversário, então todos os anos a gente envelhece. É muito bom quando a gente tem 18, 20, 30 anos, mas os 60 anos vai chegar, e aí a importância da gente já começar a envelhecer com qualidade, isso é muito importante. Aí a gente faz uma análise da longevidade aí do Brasil de acordo com as pirâmides, né? Então, olha só, em 1950, a gente tinha uma natalidade muito maior do que o envelhecimento. Então, nascia-se muitas crianças, né? E os idosos, eles morriam muito cedo. Então, em 1950, a gente tem aquela pirâmide ali. 1980, a gente já vê uma pequena diferença, bem discreta, mas em 2000 a gente já consegue visualizar uma diferença muito grande. E aí, quando a gente pula para 2050, olha como é que essa pirâmide mudou. Isso é muito significativo. Então, essa transição demográfica, ela é real. O mundo está envelhecendo e a gente precisa correr contra o tempo para trazer essas políticas de uma forma bem rápida e eficaz para a gente começar a cuidar dos nossos idosos. E, principalmente, oferecer, inclusive aos jovens e os jovens adultos, um envelhecimento ativo e um envelhecimento de qualidade. E aí, no Brasil, a transição demográfica ela trouxe alterações relevantes nos indicadores de morbimortalidade. Pode-se dizer que temos atualmente uma superposição das doenças crônicos-degenerativas, dos acidentes e das violências sobre as doenças transmissíveis. Ou seja, atualmente, a tripla carga de agravos à saúde. Então, essa frase ela significa o seguinte: quando a gente olhava alguns anos atrás, de acordo com a expectativa de vida, morria-se muito cedo.
E aí a gente não conseguia visualizar, não conseguia identificar a gravidade das doenças crônicos degenerativas. Quais são essas doenças? É o Parkinson, é o Alzheimer. São doenças que ninguém vai morrer de Alzheimer, ninguém vai morrer de Parkinson. Mas são doenças neurodegenerativas que vai tirar o idoso do seu ambiente ativo, que vai levar ele a ser um idoso acamado, que vai levar ele a ser um idoso que precisa de um cuidador, seja um cuidador formal ou informal, e isso tudo, além de trazer uma dificuldade, uma deficiência de evolução do processo de envelhecimento de qualidade, o poder público ele acaba se gastando muito mais quando a gente, por exemplo, tem que cuidar de um idoso que está acamado. Pode passar. E aí, quais são as consequências desse processo de envelhecimento? Primeiro, o impacto no perfil epidemiológico da população, por conta dessa transição demográfica. A gente também tem uma transição epidemiológica, porque a expectativa de vida ela aumenta, morre-se menos idoso, mas as doenças neurodegenerativas elas aumentam e aí isso acaba agravando. Não, pode voltar, por favor, rapidinho. As alterações nos indicadores de morbimortalidade, com predomínio das doenças crônicas não transmissíveis, e também a superposição de doenças crônicos degenerativas dos acidentes e das violências sobre as doenças transmissíveis. Nós estamos hoje fechando o Setembro Amarelo, não é? O mês de setembro, aonde, por exemplo, quando eu falo de violência ali, eu não falo só de violência física, eu também falo da autoviolência. Infelizmente, a gente está com um índice muito grande de idosos que tentam um suicídio, com ideias suicidas. Ontem mesmo, eu fazendo um atendimento a uma paciente com 62 anos, ela sofreu uma intoxicação exógena por ingestão de medicações. Então, a gente, infelizmente, tem um índice muito grande aí de violência e também de autoviolência aí entre os idosos. Pode passar. E aí, os fatores relacionados, então, definindo, né, todo esse processo de envelhecimento, a importância de tudo que está acontecendo relacionado ao processo de envelhecimento, ao mesmo tempo que a gente tem uma diminuição das taxas de natalidade, quer dizer, nasce menos, né, crianças, a gente tem aí um declínio de níveis gerais de mortalidade, mas, infelizmente, em compensação, a gente tem um aumento aí absurdo aí dessas doenças neurodegenerativas que aumenta a morbimortalidade entre os idosos e isso impactando negativamente no processo de envelhecimento da nossa população. Pode passar. E aí, quando a gente fala das políticas públicas de relevância para a pessoa idosa no Sistema Único de Saúde, a gente traz alguns marcos legais de evolução dessas políticas relacionadas ao idoso. Pode passar. E aí, a Política Nacional Idoso, ela veio através de uma lei 8.842 em 1994. Senhores vereadores, infelizmente, eu sou uma enfermeira militante da saúde do idoso. Desde 2005 eu trabalho com idoso, eu venho de outro município, onde eu também coordenei programas lá de saúde do idoso. Hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar aqui há 5 meses, eu estou muito animada. O secretário de saúde, o Glauco, ele tem me dado muita autonomia para estar gerenciando isso, e eu tenho encontrado muitas fragilidades, não só na área da saúde, como também na área como geral. Porque eu costumo falar o seguinte, o idoso, ele não é só aquele idoso, por exemplo, que ele tem uma pressão alta ou que ele tem uma diabetes. O idoso ele tem uma família e muitas das vezes os determinantes sociais dele acabam afetando a saúde dele. Então, eu estou buscando parcerias com a Secretaria de Assistência Social, parceria com a Secretaria de Esporte, parceria com outras secretarias, para que a gente tenha um olhar diferenciado para esse idoso. Não só cuidar da saúde dele, como também cuidar dele no modo geral. E aí, quando a Política Nacional ela foi criada em 1994, a gente se ouvia falar muito pouco nas políticas do idoso. E aí foi avançando, em 1999 surgiu a Política Nacional de Saúde do Idoso, que ela foi revogada em 2006,
a partir de uma nova portaria, porque se viu que essa transição demográfica ela precisava de ter um olhar diferenciado, e aí foi refeita essa política em 2006, e aí, em 2003, veio o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, eu costumo falar que, infelizmente, quase ninguém lê. O idoso, ele não sabe quais são os direitos dele. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu tenho certeza que quase nenhum de vocês sabe, porque eu também não sabia. Eu descobri quando eu comecei a estudar a questão do idoso. A gente se depara com muitos idosos que nunca contribuíram para a Previdência e que não recebem nenhum benefício do governo. E aí eles passam necessidade, eles vivem em ambientes horrorosos. Por quê? Porque não tem de onde tirar, né? E muitas das vezes o idoso ele é o provedor da casa. E aí existe o benefício de prestação continuada, que é o antigo LOAS. O idoso, ele é considerado idoso pelo Estatuto do Idoso quando ele tem 60 anos ou mais. Só em duas situações que a gente vai trabalhar com a idade de 65 anos. Transporte público, né, que é uma lei também já antiga, em que o idoso ele tem gratuidade a partir dos 65 anos, e o benefício de prestação continuada, que é o antigo LOAS, é aonde ele recebe o benefício do governo federal se ele nunca tiver contribuído para a Previdência. É óbvio que existem alguns critérios que tem que se seguir para que ele receba esse benefício. É um salário mínimo que ajuda muitas famílias e tira muitos idosos de um processo de envelhecimento inadequado, né? E aí tem uma outra coisa também que eu tenho falado muito, principalmente com as equipes de estratégia de saúde da família, para levar essa orientação a essas famílias, a esses idosos, é quando o idoso ele é aposentado. O idoso ele é aposentado. A despesa que o idoso tem é muito alta. Alguns remédios não são dispensados pelo governo, né? E aí, alguns remédios que são dispensados pelo governo não servem para esses idosos. E aí eles precisam tomar medicações mais fortes. Então, vai comprar uma medicação R$100, R$150, R$200. E aí, o dinheiro da aposentadoria dele vai tudo com medicação, fraldas, né? E às vezes esses idosos eles necessitam de um cuidador. E um cuidador formal, porque o cuidador informal é aquele que está dentro de casa, é o filho, é o neto que vai lá e toma conta, faz o que pode, mas às vezes ele precisa de um cuidador formal, é aquele cuidador que estuda para isso, que ele vai lá e dá um atendimento adequado, que faz um acompanhamento diário daquele idoso. E aí como é que o idoso paga esse cuidador? Porque é um custo. O cuidador formal, ele precisa receber para isso. O aposentado, ele tem direito a 25% através de uma lei da Previdência Social, em cima do valor que ele recebe de aposentadoria, se ele provar que ele necessita de um cuidador formal. Como é que ele vai fazer isso? É simples. O médico vai lá e faz um laudo, escreve que ele necessita de um cuidador formal, leva para a Previdência. Infelizmente, a gente ainda está aí com o atendimento da Previdência aí devagarzinho, né, aos poucos voltando ao normal, mas o idoso consegue ganhar 25% em cima do valor da aposentadoria dele. E, infelizmente, muitos idosos não têm conhecimento disso e vivem até o final das suas vidas recebendo apenas aquela aposentadoria, passando o aperto ali, família fazendo vaquinha, muitas das vezes para pagar um cuidador, para oferecer uma qualidade de vida para esse idoso. E aí depois veio o plano de ação para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa. A gente também tem apresentado, eu vou mostrar para vocês ali um gráfico, inclusive aqui de Angra, muitos idosos sofrem violência. Quando eu falo de violência, eu não falo só de violência física, eu falo de violência psicológica, eu falo de violência patrimonial. A gente vê muito esse tipo de violência por aí, não só violência física, mas violência psicológica e violência patrimonial. A Política Nacional da Pessoa Idosa veio ser refeita de novo em 2006, e aí em 2011 veio aí o Dia Nacional do Idoso através da Lei 11.433. Pode passar.
E aí, qual é o propósito da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa? Quando ela veio, em 2006, ela veio trabalhar em 2 grandes eixos, tendo como paradigma a capacidade funcional da população idosa. Então, essa política, ela dividiu a política em 2 eixos: idosos frágeis ou em processo de fragilização, e os idosos independentes. Eu tenho trabalhado muito com os agentes comunitários de saúde, na estratégia de saúde da família, até porque eu estou implantando a caderneta de saúde da pessoa idosa. Não sei se vocês conhecem essa caderneta aqui. Essa caderneta, ela é dispensada pelo Ministério da Saúde. Eu falo que isso aqui é a identidade do idoso, né? Então, a gente até sugere que o idoso ande com isso dentro da bolsa, em qualquer lugar que ele vá. Então, se os senhores abrirem aqui a caderneta, os senhores vão encontrar todas as informações de saúde desse idoso. Então, é uma forma dele ter esse acompanhamento, tudo, tem tudo aqui dentro. E aí, o resultado, quando o agente comunitário, que eu dei essa missão, o presidente, para os agentes comunitários, porque eu falo que os agentes comunitários de saúde, eles são o protagonista da estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família não sobrevive sem o agente comunitário de saúde. Então, eles que já iniciaram o preenchimento da caderneta, e eles estão trazendo de volta para mim uma planilha com todas as informações para a gente já iniciar esse processo de levantamento do diagnóstico situacional desse idoso. E aí eu vou conseguir identificar aonde estão os nossos idosos frágeis ou em processo de fragilização e os idosos independentes. Lembrando que, quando a gente fala de política voltada para o idoso, a gente não pode pensar só na política e pensar o que a gente vai fazer com esses idosos doentes, o que a gente vai fazer com esses idosos acamados, o que a gente vai fazer com esses idosos que precisam se deslocar do município para ir lá para o Rio para ter atendimento. A gente também tem que se preocupar com esses idosos independentes, porque esses idosos independentes hoje, ele pode ser o idoso frágil e ele pode entrar no processo de fragilização. Então, quando a gente fala da política do idoso, a gente precisa pensar no idoso também independente. É pensando em levar uma qualidade de envelhecimento, porque hoje o que o Ministério da Saúde busca é um envelhecimento ativo e de qualidade para o idoso. Pode passar. E aí como eu falei, né, o governo federal ele vem trabalhando com a promoção do envelhecimento ativo e saudável através dessas políticas. Pode passar. E aí eu trago alguns panoramas. Esses panoramas, eles são de Angra dos Reis. O Ministério da Saúde trabalha com um sistema que se chama CISAP, é um sistema de informação voltada só para o idoso. E aí eles fazem esse levantamento a cada 2 anos. Então, 2017 deveria se fazer assim que começou a pandemia, e aí, infelizmente, a gente não tem esses números atualizados. Mas, para vocês olharem aí, esse daí é um panorama da notificação de casos de violência aqui em Angra. O amarelo maior, né, que está lá em cima, é de Angra dos Reis. Então, a gente consegue ver claramente nesse gráfico como que aumentou de 2009 para 2017 o número de violências contra o idoso. E, infelizmente, eu acredito que agora, na pandemia, isso aí tenha sido disparado. E a gente tem, infelizmente, uma justificativa para esse aumento. Isso aí é também educação familiar. Por quê? Existem várias pesquisas que mostram para a gente que a violência ela aumenta muito mais quando as crianças estão em casa e quando os adolescentes estão em casa. Por quê? Porque para o idoso é difícil passar pelo processo de envelhecimento, mas para a família é pior ainda. Eu falo, né, a frase até que eu fecho essa apresentação, que envelhecer dói. E ter alguém envelhecendo dentro da nossa casa também dói, porque a gente tem que se anular. Eu presencio famílias que precisam largar seus empregos para cuidar do pai, ou da mãe, ou do avô e da avó. Então, os casos de violência, eles vêm aumentando a cada dia. Por quê? Porque a família também precisa ser cuidada. Então, eu falo que a gente precisa cuidar do idoso, a gente precisa trabalhar a política voltada para o idoso, mas a gente também precisa trabalhar a política voltada aí para a família. Pode passar. Aí a gente tem aí a proporção da população idosa, também de Angra, de 2004 a 2018. A gente consegue aí identificar, por mais que eu fale em relação à transição demográfica, mas o gráfico ele traz essa prova para a gente aí da proporção. Pode passar.
A razão de dependência dos idosos. Por que a razão de dependência dos idosos aumentaram? Quando a gente tem um idoso dependente, seja uma dependência parcial ou uma dependência total, a gente faz com que esse idoso ele não consiga executar as atividades diárias dele. Então, isso traz uma sobrecarga para a família, como eu falei anteriormente. E o porquê que essa dependência, esse gráfico, ele mostra um aumento e também tem uma justificativa, justamente porque as doenças neurodegenerativas, elas estão sobrepondo a mortalidade. Morre-se menos e adoecem-se mais. E aí a dependência desses idosos aumentam. Se a gente for transformar esse gráfico aqui em dinheiro público, a gente... Volta lá para mim, por favor, só um pouquinho. Se a gente for transformar esse gráfico aqui em dinheiro público, a gente consegue identificar claramente que lá no iniciozinho, em 2004, a gente gastava pouco com o idoso. E aí, hoje, em 2018, a gente gasta muito. Se a gente hoje for lá no Hospital Geral da Japuíba, lá, aliás, o Hospital Municipal da Japuíba, o HMJ, a gente vai encontrar, pelo menos aí, eu sem medo de errar, porque eu já trabalhei lá, pelo menos 85% dos pacientes internados lá são idosos. E são idosos com dependência parcial ou dependência total. Pode passar. Aí a gente tem uma taxa de internação de idosos por alguma doença infecciosa ou parasitária. Angra dos Reis é o amarelinho. A gente vê que diminuiu, aumentou, e aí, de 2016 a 2018, houve aí um aumento aí. Eu já estou fazendo esse levantamento, já trabalhando junto com outros programas, para a gente identificar de que forma, qual a estratégia que a gente pode usar para a gente diminuir essa taxa de internação de idosos por alguma doença infecciosa ou parasitária. Pode passar, por favor. A taxa de mortalidade dos idosos diminuiu muito, nós tivemos um pico de 2004 até 2016, e aí de 2016 a gente teve uma queda aí da taxa de mortalidade muito importante. Pode passar. A cobertura vacinal dos idosos contra a gripe, eu sempre gosto de mostrar esse gráfico, porque, com certeza, os senhores já ouviram falar que o idoso tem medo de tomar vacina da gripe, porque fica com medo de morrer, né? Mas a gente está tentando desconstruir isso o tempo todo com os idosos. A gente já está fazendo um trabalho já nas unidades de saúde, fazendo busca ativa para conscientizar, para convencer, para sensibilizar esse idoso que a vacina ela não mata, né? Eu acredito que esse gráfico, daqui a 10 anos, ele vai estar mudado, daqui a 30 anos mais ainda. Como eu falei, como a gente envelhece, nós vamos ser os que vão estar lá no gráfico. Como a gente sabe que a vacina da gripe não mata, com 60 anos, certamente a gente vai estar se vacinando. E aí esse gráfico, ele com certeza, ele vai ter aí essa alteração. Pode passar. Taxa de mortalidade de idosos por causas consideradas evitáveis. Isso também é um gráfico muito interessante, é a prova de que o município tem feito um bom trabalho na área da saúde e a gente tem, sim, conseguido diminuir a taxa de mortalidade por doenças evitáveis. Então, assim, a gente não tem mais aquela coisa de pensar, nossa, mas ele morreu disso? Não, é óbvio que a gente vai encontrar, mas muito menos do que nos outros anos. Então, a taxa de mortalidade por causas consideradas evitáveis, ela vem diminuindo gradativamente. Pode passar. E aí eu trago aqui uma informação interessante, porque lá no início eu falei sobre o total da população, o que a estimativa trabalhar em cima do total de população, a gente vai encontrar um pouco mais de 30 mil habitantes idosos. Quando eu trago isso para a realidade do nosso município, eu fiz um levantamento através dos dados vitais do município, que funciona dentro da Secretaria de Saúde, e o total que ele trouxe para mim foi de 50.433 habitantes. Olha que interessante. Então, se a gente for pensar no que o IBGE fala na estimativa, a gente está muito além da estimativa. Então, será que a gente pode considerar que nós temos uma população acima do normal idoso? Então, é mais um motivo para a gente parar e pensar na importância aí da gente trabalhar a questão da política do idoso. E aí a gente tem lá o primeiro distrito, na verdade, o quarto distrito é o distrito que mais tem idosos, são 14.579 habitantes. Mas eu, antes de fazer esse levantamento, eu já tinha identificado.
É o distrito do senhor? Eu antes de fazer esse levantamento com os dados vitais, eu identifiquei isso num treinamento que eu fiz com os agentes comunitários lá no Parque Mambucaba. Quando eu perguntei para eles quantos idosos eles tinham cadastrado na estratégia de saúde da família, eles começaram 150, 200. Falei, peraí, vocês têm certeza disso? Claro, absoluto. Falei, bom, então eu já estou identificando que nós temos mais idosos lá no Parque Mambucaba, então, lá no 4º distrito. E aí já uma estratégia que eu vou usar para trabalhar, porque eu sou muito estatística, eu trabalho com números. Não adianta eu ir trabalhar primeiro um distrito que tenha 5.000 idosos, quando, na verdade, eu preciso trabalhar imediatamente lá o 4º distrito, lá, porque é lá que tem mais idosos. Então, a gente já está fazendo um trabalho, eu já estou assentada, fazendo planejamento, criando estratégias para a gente começar lá pelo 4º distrito, lá, para a gente trabalhar os idosos. Pode passar. E aí eu fecho aí a apresentação com a seguinte frase: envelhecer não é fácil, o corpo dói, como eu falei, precisamos reaprender por isso, tenham paciência com os idosos. Eu gostaria até de falar mais, mas assim, o tempo está esgotado também, eu também tenho uma reunião agora lá no Covid, a gente está lá no processo lá, as internações estão aumentando um pouquinho, e aí eu preciso dar uma corrida para lá, porque eu tenho uma reunião agora 2 horas. Mas é um tema muito importante. O Elinho, o vereador, quando ele me chamou, eu falei para ele, eu fiquei muito feliz dele trazer isso para cá, porque quando eu trago os dados epidemiológicos para vocês, eu acredito que esses dados não chegam ao conhecimento dos senhores, e aí é um dado para a gente parar e refletir o que a gente pode estar fazendo.